Queridos amigos, estamos aqui em mais uma segunda criminal aqui do Legal Educacional, a nossa sessão da tarde de Direito Penal e de Processo Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e hoje estamos num horário diferente do habitual, né? A nossa sessão da tarde, que você já está acostumado, passa às 17 horas, né? E hoje estamos iniciando esse horário aí das 15 horas. Embora esse vídeo, na verdade, você vai, ele fica disponibilizado no YouTube e você poderá ver e rever quantas vezes você achar interessante, né? Ou até repassar, compartilhar aí com os seus amigos sobre o assunto também. Estou aqui com as meninas do Legale, a Esther, toda a equipe aqui, não é? Para falar sobre algumas coisas do Legale, algumas promoções que a gente tem trazido aí para vocês, né? Então, Esther, o que você traz de novo aí para nós? Primeiro, boa tarde, professor, boa tarde a todas e boa tarde aí à sala. Pessoal, não se esqueçam de dar o like para o curso do professor. Ele vai rodar várias vezes, né, professor? Depois a gente vê aí os likes. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal e ativem o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que a gente liberar um novo curso, uma novidade, vocês ficarão sabendo assim em primeira mão, tudo bem? E uma grande novidade foi esse baldinho aqui, que carinhosamente o Legale desenvolveu para você aí de casa, para prestigiar que você que nos acompanha aqui na sessão da tarde. E eu vou passar para a Vitória para ela explicar como é que faz para ganhar esse baldinho. Vamos lá, Vi? Boa tarde, pessoal. A gente está com uma novidade do baldinho de pipoca para o aluno presencial. Vem aqui tirar a sua selfie no Legale com o logotipo, postar nas redes sociais, marcar a gente e retirar o seu baldinho na secretaria. E para o aluno online, Neide? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Para o aluno online, hoje primeiro eu vou apresentar a Isabela que vai falar como que o aluno online vai ganhar essa caneca maravilhosa. Primeiramente, uma ótima tarde a todos. O pessoal do online não vai ficar de fora, tá? Quem quer ganhar essa linda caneca da Faculdade Legale, manda uma foto criativa assistindo a sessão da tarde, qualquer sessão da tarde de segunda a sexta, tá? E manda uma foto para o e-mail foto@legale.com.br, que sexta-feira vai ter um sorteio. Tá bom, pessoal? Sexta-feira, dia 5. Sexta-feira, dia 5, hein? Dia 5 de outubro. E quem vai comandar é a Vitória. Sou eu que vou comandar, gente. Então, mandem as fotos que eu já vou escolher. Então, pessoal, só queria dar um recado também, Sim. Pessoal que é de Campinas e região. Aí a gente vai fazer, eu vou falar sobre um outro curso, que é o curso de aposentadoria especial. Eu e a Neide estaremos em Campinas nessa sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Então, você que tem algum interesse de assistir esse curso, que é a oficina prática, nós estaremos lá com o professor Michel Gouveia. Então, nós ainda temos vagas disponíveis. Peço que, caso você tenha algum interesse, entre em contato com a nossa equipe de consultoras, eu, a Neide, a Isabela, a Vitória, a Érica, a Gabriela, a Fran. Então, a gente tem uma mega equipe aqui para fazer todo o atendimento e esclarecimento sobre data, local e horário. Esse curso será lá na Unicesumar, lá em Campinas, Avenida Brasil 228. Então, caso você tenha algum interesse, entre em contato com a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigada. A sessão da tarde. Só lembrando que hoje não tem a sessão da tarde de tributário, tá? Só hoje. Só hoje, Só hoje. Semana que vem aí vai ter a sessão da tarde de tributário. Hoje, especialmente, é só do professor Rodrigo Capobianco. Ah, tá certo. Então vamos Pessoal, lá. boa tarde. A gente vai entrar lá no bate-papo. Qualquer coisa é só chamar lá. Boa sessão da tarde. Muito obrigado. Tchau, obrigado, professor. meninas. Muito bem, senhores, então vamos dar início aqui, depois desses recados aí das meninas do Legale, prestigiem, né? Tem muita coisa bacana aqui no Legale Educacional. Acesse aí a nossa página, www.legale.com.br, e sempre vai estar informado aí sobre os diversos assuntos. Lembrando que nós temos a nossa sessão da tarde às segundas-feiras, mas tem outras tantas sessões da tarde aí, de tributário, de previdenciário,
trabalhista, né? Todos os dias nós temos sessão da tarde aqui, então integre essa sessão da tarde, porque pode realmente ajudar aí no seu dia a dia, para quem estiver estudando, para concursos públicos, para quem estivesse mesmo atuando nas diversas áreas do direito, isso pode ser fundamental. Queria eu dar um recado que no dia 20 de outubro, será daqui 3 sábados, né? Um sábado depois do feriado, dia 20 de outubro, para o pessoal online, nós vamos disponibilizar aqui um curso online de execução penal. É um curso que eu fiz esse curso, né, caprichei nos detalhes, né, tem um material também disponível para vocês. Se informe no Legal Educacional, dia 20 de outubro. Né? O Benê colocou aqui para nós, né, www.legale.com.br, que tem o telefone aqui, qualquer coisa você liga também. Então, 20 de outubro de 2018, curso de execução penal online que tantos queriam, né? A gente já teve várias modalidades presenciais e a gente formatou esse curso online de execução penal. Anote aí, nas próximas semanas eu vou voltar com esse recado também. Hoje eu tenho aqui uma grata satisfação de estar falando sobre um assunto extremamente novo. É sempre bastante legal quando a gente consegue aproveitar a oportunidade de uma nova legislação que muda de alguma forma o panorama jurídico brasileiro, entrar em vigor e a gente conseguir quase que imediatamente, porque essa lei tem uma semana que está em vigor, né, quase que imediatamente conseguir falar aqui do assunto com vocês, discutir esses novos tipos penais que vão surgindo, né? Então, dá uma olhada no tema. Nós vamos falar aqui de importunação sexual e outros dispositivos, outros crimes também, trazidos pela Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Ou seja, foi segunda-feira da semana passada, há uma semana, que surgiu essa nova lei trazendo novos tipos penais, ok? Bom, gostaria de trazer para vocês logo de cara um caso que ocorreu aqui na cidade de São Paulo, não faz muito tempo, né? E esse caso foi emblemático. Assim que aconteceu isso, discutimos aqui nas aulas presenciais com os alunos, né? Mas não havia um tipo penal específico para isso, né? Eu vou colocar a reportagem para você aqui, e aí a gente vai discutir e mostrar por que da lei nova, por que dessa mudança de importunação sexual e outras coisas mais. Dá uma olhadinha. Então, olha, importunação sexual, né? Esse é o novo crime que se abre aí. Caso de ejaculação em ônibus não configura estupro, afirma juiz. Isso daí saiu na Carta Capital, não é? Então, pela repórter Débora Mello, publicado em 30/8/2017, ou seja, há um ano, né? Mais ou menos. Então, diz a reportagem, homem que assediou mulher dentro de ônibus foi liberado. O magistrado entendeu que não houve violência e que a ação não configura crime, mas contravenção penal. O juiz José Eugênio de Amaral Souza Neto liberou, nesta quarta-feira, dia 30, o homem detido por eventual prática do crime de estupro, após ejacular no pescoço de uma passageira dentro de um ônibus que circulava pela Avenida Paulista, na tarde de terça-feira, dia 29. Diversos usuários do transporte testemunharam o assédio. Para o magistrado Souza Neto, o delito praticado por Diego Ferreira de Novaes, 27 anos, não configura estupro, mas importunação ofensiva ao pudor. Novaes responde a outros processos do tipo na justiça, entre eles um inquérito por crime contra a dignidade sexual praticado em 2013.
Em sua justificativa, o juiz afirma que Novaes, ao ejacular no pescoço da passageira, não foi violento nem ameaçou a vítima. O crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Diz a decisão, citando o que diz o artigo 213 do Código Penal. Na espécie, diz o juiz, entendo que não houve o constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco do ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. Continuou. Souza Neto afirma que o ato praticado pelo indiciado é bastante grave, mas entende que Novaes precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico. Pelo exame da folha de antecedentes do indiciado, verifica-se que tem histórico desse tipo de comportamento, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico para evitar a reiteração de condutas como essas. Ao entender que a conduta de Novaes não configura estupro contra a passageira do ônibus, o juiz Souza Neto recorreu à Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688 de 1941, que em seu artigo 61 determina o pagamento de multa e não prisão para a importunação ofensiva ao pudor. Ok? Muito bem. Esse foi o caso emblemático que deu origem a um projeto de lei e que acabou na legislação sendo alterada na semana passada, criando essa lei aqui, a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, que nós vamos apurar aqui com vocês e discuti-la. Bom, o juiz, ele foi muito criticado à época, né? Até mesmo os alunos presenciais do nosso curso de pós-graduação discutiram isso, né? É um absurdo, mas os meus alunos são testemunhas que eu, de plano, imediatamente disse a eles que o juiz estava coberto de razão. Por um motivo muito simples. O estupro é constranger alguém usando de violência ou grave ameaça para a prática da conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então perceba que o sujeito quer no futuro ter uma conjunção carnal, quer no futuro ter uma relação sexual diversa da conjunção carnal, um ato libidinoso, e para que ele alcance essa finalidade lá na frente, ele constrange. Ele usa de violência ou grave ameaça. Essa moça do ônibus, e qualquer um de nós, não é só a moça do ônibus, qualquer um de nós que tivesse na situação dela, teria passado muito, mas muito mal, né? Ficaríamos todos nós enojados dessa situação, não é? Mas, entendam, houve um constrangimento, essa moça foi constrangida no ônibus, claro, qualquer um de nós poderia, nessa mesma situação, ficaria constrangido. Mas o constrangimento exercido não foi para a obtenção, né, de um ato libidinoso, nem mesmo para a obtenção de sexo. E sim, foi o resultado de uma atitude pré-existente em que a vítima não foi constrangida. Imagina essa vítima sentada lá no ônibus, né, não percebendo que o sujeito estava ali, se masturbando, por exemplo, né, porque se tivesse certamente percebido, teria saído do raio de ação desse moço. Tá certo? Mas não percebendo, lidando ali com o celular, conversando com alguém, dormindo, sei lá, pensando na vida, e de repente ela é colhida ali com essa situação extremamente desagradável. Ela não foi constrangida para que essa situação acontecesse. Veja, é diferente. Se essa moça tivesse ali
parada, sentada, não é? E o moço chegasse lá e começasse a se enroscar com ela, né? Começasse a roçar as suas partes na moça. Isso seria um constrangimento. Constrangimento para que ele chegasse ao prazer sexual, né? Como ocorre, e seria sim, encaixaria sim no crime de estupro. Mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, o constrangimento veio como consequência do ato delituoso, que à época era só uma contravenção penal. E o juiz agiu corretamente ao soltar o dito cujo. Falaram de tudo, pessoal. A primeira coisa que falaram é que se fosse a mãe do juiz, ele não teria soltado o rapaz, né? Já apelam para a mãe. Logo de cara já vão falando da mãe, não é? Como se o juiz tivesse culpa da legislação ser do jeito que é. Acontece que a sociedade ela é dinâmica. Vocês imaginam que o legislador em 1940 iria imaginar essa barbárie? Isso é uma barbárie, isso é o fim dos tempos, o sujeito não saber ou não ter, mas ele tem problema psicológico. Sim, imagino, deve ter coisas muito graves ali. Mas, de qualquer forma, esse comportamento é um comportamento inaceitável, né, de uma sociedade justa e organizada. Né? Eu tenho que ter o meu direito ao transporte seguro, né? Um transporte seguro, isso não é um transporte seguro. Mas, de qualquer maneira, o legislador, até que, guardados os problemas brasileiros aí, de trâmite de legislação, agiu rapidamente e criou um tipo penal específico para essa situação, que deixou de ser contravenção penal. Então, o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais foi revogado. Não é mais contravenção e passa a ser crime. Essa importunação. Não só no ônibus. A importunação que pode ocorrer em algum estabelecimento, pode ser num local, num show, não é? Ou em algum estabelecimento que tenha jovens ou não, que tenha várias pessoas, esse constrangimento pode existir, não é? Esse constrangimento pode ser nas ruas, em qualquer lugar. E o legislador, ele aproveitou e fez outras grandes alterações no Código Penal também. Não é? Então não foi só a criação dessa importunação, tem um outro crime que tem igual patamar de relevância, até mais relevante, diria eu, porque essa importunação sexual ainda é um caso raro, né, como aconteceu esse aqui. Mas o outro crime sexual que foi criado não é um caso raro. E vocês vão entender que tem ocorrido demais aí na vida social brasileira. Vamos acompanhar, então, a primeira mudança, o primeiro crime. Dá uma olhada. Então, a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, alterou o Código Penal, né, o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, o Código Penal, para tipificar dois crimes: o crime de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. Tornar pública e incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável. Estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causa de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo. Vamos entender o que é isso, estupro coletivo e corretivo. E revoga, como eu já mencionei, o Decreto-Lei 3.688, né? Mais precisamente o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. Né? Então, a lei tipifica os crimes de importunação sexual, divulgação de cena de estupro, torna incondicionada a natureza da lesão da ação penal, dos crimes contra a liberdade sexual, do vulnerável, estabelece causas de aumento, fala do estupro coletivo e corretivo. Então, a primeira mudança, importunação sexual, artigo 215-A. Não existia o 215-A, só existiu o 215, que era a violação, ainda, né, a violação sexual mediante fraude, mas agora se criou o 215-A. Praticar contra alguém e sem
a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, ok? Praticar contra alguém e sem sua anuência um ato libidinoso. Vamos entender isso daí. A reclusão é de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então perceba que o tipo penal, ele não fala em praticar o ato libidinoso com a pessoa, né? Constranger a pessoa a praticar um ato libidinoso. E sim, o próprio agente. O agente pratica um ato libidinoso, entenderam? Então o agente, ele está lá no ônibus, vamos fazer essa figura aqui para ficar bem claro, mas repito, não precisaria ser no ônibus, pode ser em qualquer lugar. Aí o agente está lá no ônibus, ele começa a se masturbar. Isso é um ato libidinoso, não é? Dele, com ele mesmo, ele não está constrangendo ninguém, tá certo? Se ele estivesse na casa dele, dentro da casa dele, sozinho, ele faria isso com ele próprio e não faria mal a ninguém, não é? E o direito penal não pune aqueles atos que podem eventualmente prejudicar somente a pessoa. Na casa dele, mas na rua não, é diferente, né? Então ele está praticando um ato libidinoso, ok? E esse ato libidinoso é que constrange outra pessoa. Esse ato libidinoso acaba por constranger a outra pessoa, né? Então eu estou lá quieto no ônibus e tem um sujeito se masturbando. Poxa, isso daí me constrange, né? Constrange essa moral pública sexual, né? Não só a mim, talvez possa constranger mais umas pessoas do que outras, mas de uma maneira geral, isso gera um constrangimento, uma consternação, as pessoas vão ficar atônitas diante disso, né? Então está gerando esse constrangimento, né? Agora, por que o sujeito está se masturbando ali, na frente de todo mundo? Né? E ejaculando ali na frente de todo mundo, porque ele quer satisfazer a sua própria lascívia, né? Satisfazer os seus interesses sexuais. Diante deste quadro é que ele gera esse constrangimento público. Essa é uma importunação sexual. Repito, se o sujeito para chegar ao prazer sexual, encostar em alguém, né? E com isso gerar um constrangimento em alguém para que ele consiga chegar no prazer sexual, isso pode ser considerado estupro. E perceba que o tipo penal diz, a pena de 1 a 5 anos, se não configurar algo mais grave. E pode sim, dependendo da atitude do agente, configurar algo mais grave. Pode configurar, sem dúvida nenhuma, o estupro. Mas pensando nessa hipótese, até no caso aqui que eu tratei em reportagem, que foi a origem de toda essa mudança na lei, né, só por este ato já é considerado crime de ação pública incondicionada. Não é GCRIM e, por isso, poderia naturalmente prender o sujeito, sim. E como a pena é de até 5 anos, o delegado não poderia arbitrar a fiança. Teria que ficar só a critério do juiz a possibilidade de aplicar a fiança para este crime de importunação sexual. Então, se o sujeito conseguisse uma liberdade provisória, ele só perante o juiz, mas a fiança o delegado não poderia arbitrar o valor, né? Então, jamais o sujeito, sendo preso, sairia pela porta da frente da delegacia. Vai ficar preso e só o juiz lá na frente, analisando todo o contexto, é que poderá soltá-lo, porque o crime não seria da alçada do delegado arbitrar o valor da fiança. Ok? Muito bem. Uma outra mudança, não é exatamente uma mudança no crime em si, mas é uma mudança de perspectiva e, na verdade, inclusive, seguindo o
que o STJ pensa, porque essa mudança que eu vou passar agora, ela foi baseada numa súmula do STJ. O STJ já tratava dessa situação e agora faz parte da lei, para não gerar nenhum tipo de dúvida. Mas já existia esse precedente jurisprudencial do STJ. Vamos ver essa outra mudança. Então, outra alteração aqui, o estupro de vulnerável, do artigo 217-A, passou a ter o parágrafo 5º. Então, 217-A, criou-se ali o parágrafo 5º, que não existia. Dizendo o seguinte, parágrafo 5º, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. E eu até mencionei aqui, seguindo a súmula 593 do STJ, essa súmula, uma das súmulas mais recentes, né? Um dos verbetes mais recentes da súmula do STJ, que é a 593, que já tratava desse assunto. As desculpas sempre foram muitas. Eu tive a relação sexual com o vulnerável, mas o vulnerável já tinha experiência anterior, já se dedicava à prostituição, então eu não estou degenerando ninguém. Já era namorado, já era namorado, já há muito tempo já estava namorando, então isso é natural de um namoro. Todas essas desculpas foram todas por água abaixo. Então não interessa a condição pré-existente. Se eventualmente o sujeito tem porque o artigo 217 diz claramente ter a relação sexual com, seja ela conjunção carnal, seja ela atos libidinosos, com o menor de 14 anos. O doente mental ou aquele que não pode oferecer resistência, que são os vulneráveis previstos em lei, o sujeito teve a relação, ele está praticando estupro de vulnerável, crime hediondo. Não importa que já tenha relação pré-existente, não importa o consentimento da vítima. A vítima consentiu, ela não tem como consentir. Ela é vulnerável. A partir do momento que ela é vulnerável, ela não tem como consentir. Compreendido? Então é uma mudança, na verdade, uma adaptação que veio da jurisprudência para a lei, ok? Agora, este crime que foi criado, né, como eu disse, foram criados dois crimes. O crime de importunação sexual, que nós já vimos, e este outro crime que eu vou passar agora, esse é fundamental, emblemático. Nos dias atuais, nos dias de redes sociais, nos dias em que a gente precisa sorrir, porque a gente está sendo filmado o tempo todo, nos dias em que todos os celulares conseguem, ou quase todos, conseguem filmar, conseguem gravar cenas de tudo quanto é jeito, se tornou ali uma prática para uma parte, claro, não é uma prática geral aí das pessoas, mas para uma parte da população, de filmar e fotografar pessoas do seu relacionamento íntimo no momento da intimidade, não é? São chamados nudes, são chamados filmes, né? Ali que as pessoas se filmam muitas vezes durante a prática sexual. Uma parte de pessoas, uma parte da sociedade tem esse tipo de atitude, porque todo celular está gravando, a qualquer momento grava e que seja. Muito bem, cada um sabe o que deve fazer enquanto está diante das suas relações íntimas. Isso eu não tenho nada a ver com isso, certo? Todavia, quando o relacionamento acaba, quando o relacionamento se desfaz, por qualquer motivo que se possa entender, um dos personagens, e geralmente o homem, a mulher é muito mais vítima dessa situação, né? Mas um dos personagens, ele não se conforma com esse rompimento, e aí ele quer se vingar. Né? Então você não quer ficar comigo, então já que você não vai ficar comigo, então agora todo mundo vai saber quem você é.
O que é isso? Não é saber quem você é, porque estava numa relação íntima. E a pessoa ela estava ali, né, numa relação, né, junto com a outra pessoa, de confiança, de confiabilidade. O sujeito está violando isso e publicando. Não é? E para quê? Para constranger essa pessoa perante terceiros. Isso é gravíssimo. Tantas e tantas pessoas tiveram a sua vida arrasada após essas situações. Confiou na pessoa, naquele momento de intimidade em que existia o amor, existia a confiança, existia uma energia sexual unindo aquelas pessoas. Muito bem, estava tudo ótimo. Aí rompeu. Então aí aquela moça vai ser taxada, né, de tudo quanto é nome, colocada ali, como se, né, num outdoor para todo mundo saber. Então esse crime de divulgação não consentido de vídeos, imagens, foi fundamental. Uma criação fantástica do legislador. O legislador agiu muito bem. Vamos ver, dá uma olhada. Então aqui, ó, nós temos a divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Perceba que as primeiras já são gravíssimas, cena de estupro, né? Depois estupro de vulnerável, mas o legislador não parou por aí, ele falou da cena de sexo mesmo. E que num primeiro momento não era estupro, nem estupro de vulnerável, ou qualquer cena pornográfica, que são os nudes. Então agora faz parte do artigo 218C. 218C, tínhamos até o 218B, que inclusive é crime hediondo, né? Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de menor de 18 anos ou vulnerável. E agora nós temos o 208C. Diz lá, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda. Veja que nem sempre tem o intuito de lucro, aqui não precisa vender, só de disponibilizar, só de transmitir, só de oferecer, de trocar, de distribuir, de publicar. Publicar aí numa rede social, publicar num site, divulgar por qualquer meio. Pode ser meio de comunicação em massa, o sistema de informática ou telemática, que é a internet, mas pode ser por meios físicos também. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual, qualquer registro audiovisual, ok? Que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Até aqui é extremamente deplorável essa conduta, mas não é só isso. Ou que faça apologia, ou que induza a sua prática, né? A apologia ao estupro de vulnerável, induzindo a prática, dizendo que é bom, é certo fazer isso. Ou essa parte final que pode atingir qualquer pessoa que já teve uma relação íntima registrada, né? Sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então a pena é de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave, porque pode constituir crime mais grave sem dúvida nenhuma, né? Então vejam que é importante, não é só divulgação de estupro, né, ou de estupro de vulnerável, é da própria relação, né, que teve ali, filmou, gravou, no momento em que a outra pessoa consentiu com a gravação ali naquele momento, mas depois o sujeito, sem o consentimento da outra parte, acaba colocando isso na internet ou divulgando por outras formas, né, ou fazendo divulgar ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, ao meu ver, o legislador andou muito bem na criação do tipo penal. Podemos discutir a pena. Para alguns isso pode ser muito pouco, para alguns pode ser muito. Eu acho uma pena razoável, se a gente comparar os crimes contra a honra,
né, em que as penas são muito inferiores a isso e atacam também a honra da pessoa. Aqui, de alguma forma, também a pessoa será atingida, não só na sua dignidade sexual, mas, ao meu ver, também atingindo a sua honra, né, a sua reputação, aquilo que as outras pessoas pensam dela, né? Então, por conta disso, mais grave, não chega a ser um estupro, que aí seria um crime até hediondo, né, com penas bem mais altas, mas de qualquer maneira, também no mesmo patamar do crime anterior, tem pena de 1 a 5 anos, e com isso não é GCRIM, permite a prisão em flagrante, e a autoridade policial não poderá de forma nenhuma aplicar ali o instituto da fiança. Se eventualmente nós tivermos a fiança, essa fiança é produzida pelo juiz, só pelo juiz. Então a pessoa, queira ou não, se presa em flagrante, ela ficará presa sim, né? Cabe prisão preventiva. Esse é outro detalhe, hein? Que a rigor do Código de Processo Penal, um crime que tem a pena de até 4 anos, em regra, não cabe prisão preventiva. Então o legislador, ele tomou o cuidado aqui de colocar a pena máxima em até 5 anos. Ao colocar a pena máxima até 5 anos, ele possibilita a prisão preventiva, tá? Crimes com até 4 anos não teria essa condição no primeiro momento, mas crime de até 5 anos pode ter prisão preventiva sim, que é o caso aqui. Perfeito? A nova lei ainda fala de um aumento de pena, então essa pena que é de 1 a 5 ainda pode ser maior em alguns casos. Vamos ver, dá uma olhada. Então, aumento de pena. Parágrafo 1º aí do artigo 218-C, tá? Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até 2/3. De 1/3 até 2/3, ó, pode ser bem emblemático o aumento, hein? Se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. É exatamente isso que eu falei, do relacionamento rompido, né? Então, teve o relacionamento rompido, ele quer divulgar tudo isso porque quer divulgar para se vingar. Não vai ficar comigo, então também vou queimar seu filme. Ou humilhar a pessoa perante terceiros, né, que não vão de forma nenhuma entender, né, senhores? Nós aqui, que estamos na condição de operadores do direito, sabemos muito bem que o grande público não vai entender, não, é um momento íntimo da pessoa que está divulgado. Não, vai colocar tudo diante da mesma condição e vai sim julgar e vai dizer que a moça era promíscua, olha o que ela fez, olha que ela se dispõe a isso ou se dispõe àquilo. Esse julgamento público vai existir inevitavelmente. Por isso que eu disse, o prejuízo aqui é bastante grande. Bastante grande. O legislador, ele falou numa possibilidade de exclusão do crime. Falou, tem um caso aqui que exclui o crime. Vamos ver. Que é o parágrafo 2º, exclusão do crime, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos, né? Tem que ter ali a autorização, sim. Se for menor, esquece, aí nem poderia, porque nem poderia consentir com essa situação. Mas se for maior de 18 anos, tem que a pessoa autorizar e não pode ser identificada. Então, para fins jornalísticos, para fins, como se disse aqui,
científico, cultural, acadêmico, desde que quem vai divulgar isso use de meios audiovisuais, né, de inibir, não mostrar quem é a pessoa, o rosto, quadricula, a voz fica com aquela voz distorcida também, e que possa não identificar, não ter ali a identificação da pessoa, muito que bem, por conta disso, haveria aqui a possibilidade de exclusão do crime, né? Teríamos aqui a exclusão do crime. Uma mudança que é significativa na vida prática, e eu vou mostrar por quê para vocês, é que o artigo 225 do Código Penal dizia, não diz mais, que, em regra, esses crimes sexuais eram de ação pública condicionada à representação. E dizia mais que quando a vítima fosse menor de 18 anos ou vulnerável, aí a ação seria pública incondicionada. Então, veja, num passado, nem tão remoto assim, esses crimes sexuais eram de ação privada. Aí nós tivemos uma mudança em 2009 para dizer, não, a regra agora é pública condicionada à representação, e só se for menor de 18 anos ou vulnerável, que era pública incondicionada. Agora, tudo, qualquer crime sexual, pública incondicionada. Dá uma olhada aqui. Então, olha só, outra modificação da Lei 13.718 é a redação do artigo 225. Tem uma nova redação: para constar doravante que a ação penal será pública incondicionada. Para todos os crimes, tá, pessoal? Inclusive para o assédio sexual, por exemplo, do artigo 216A, né, 216A do Código Penal, todos esses crimes, então, eles são de ação pública incondicionada. Ah, professor, mas dá na mesma? Dá nada. Dá nada. Por quê? Porque nós temos um reflexo aqui no processo penal. Vale destacar com os senhores, o artigo 5º do CPP diz que o inquérito só se inicia de ofício, ou só pode se iniciar de ofício se a ação for pública incondicionada. De resto, só requerimento. Então, quando um estupro aqui, por exemplo, ele era de ação pública condicionada, quando o assédio sexual era de ação pública condicionada, ainda que a polícia tomasse ciência daquilo, por terceiros, por testemunhas, por alguém que quisesse fazer algo a favor da vítima, a polícia não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Por quê? Porque a ação era pública condicionada, precisava de uma alteração, uma autorização por parte da vítima. Mudou. Agora a ação é pública incondicionada. Sendo pública incondicionada, a polícia sempre pode agir, o Ministério Público pode tomar providências, independente da vontade da vítima. Deixou de ser ação privada. Lá atrás deixou de ser ação privada, virou pública condicionada e agora incondicionada, né? Uma mudança bem importante aí na prática. Ok? Muito bem. Há também outras mudanças trazidas que são aumentos de pena. Aumentos de pena. Alguns aumentos de pena, inclusive para o tal do estupro coletivo ou corretivo. Vamos ver, dá uma olhada. Então vejam só. Nesses crimes, né, contra a dignidade sexual, a pena pode ser aumentada de uma quarta parte, 1/4, né? 25%, 1/4, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas, ok? Tendo 2 ou mais pessoas, o crime tem um aumento de 1/4. Ah, então esse é o estupro coletivo? Não, não. Estupro coletivo é uma regra específica, com aumento maior e que exclui isso daqui. Então, é esse aumento de 1/4 parte, sem que seja estupro coletivo, tá? Agora, vejam só. A pena será aumentada da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta,
tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Isso, de alguma forma, já existia também o aumento de pena, não pela metade, mas já existia o aumento de pena. Agora, olha só, essa é a grande novidade, hein? Aumenta-se de 1/3 a 2/3. Qualquer crime aqui, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado estupro coletivo, é o que se chama, mediante o concurso de 2 ou mais agentes, isso para o estupro, e estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Controlar comportamento social ou sexual da vítima. Então, criou-se aí as figuras do estupro coletivo. Não é mais só um concurso de pessoas, ok? Não é só um concurso de pessoas. Não encaixa no elemento anterior, que o aumento era de 1/4 parte, que vocês tinham visto, né? O estupro coletivo aumenta de 1/3 a 2/3. Se o estupro foi praticado por mais de uma pessoa, 2 ou mais pessoas, né, em concurso, é o que se chama de estupro coletivo. E aí a pena é aumentada. Se o estupro tem pena de 6 a 10 anos, com aumento mínimo de 1/3, já aumenta 2 anos. Com aumento de 2/3, dependendo claramente da gravidade do assunto, pode começar com 10 anos. Então, isso é significativo. Isso no que diz respeito ao estupro coletivo. E uma novidade, porque não se falava muito, né? Há casos aí de estupro coletivo que motivaram essa mudança na lei, mas estupro corretivo não se fala muito. E agora vai começar a ser falado. Por quê? Porque vocês sabem que no decorrer da história da humanidade, essas questões sexuais, né, elas têm muito a ver com a dominação de um ser humano para com o outro, né? Dominando, demonstrando o poder, né, de uma pessoa sobre a outra, ela acaba subjugando essa outra pessoa, inclusive sexualmente, né? Nas guerras você tem estupros, né? As pessoas vão lá, vão devastando, estuprando as mulheres que estavam por ali, né? E dominando, enfim, isso é da história da humanidade. Infelizmente o ser humano ainda tem essa natureza, né? Fato é que o estupro ele pode ser cometido sim para um controle social, um controle de comportamento social ou sexual de alguém, né? Social ou sexual de alguém. Lembro, isso que eu vou falar está nos livros de história, mas não posso afirmar com certeza que ocorreu, mas nós temos indícios de que sim. Tem um autor, que é o autor até do livro Poderoso Chefão, ele também escreveu Os Borgias, falando da família Borgia, né, de Rodrigo Borgia, que se tornou o Papa Alexandre VI, teve filhos famosos na história, como César Borgia, Lucrécia Borgia, né? Isso é muito conhecido na história. Então, Mário Puzo afirma que teria ocorrido dessa forma, já vi de outras fontes também, que o Papa Alexandre VI, que é o Rodrigo Borgia, que era valenciano, ele obrigou, né, os 2 filhos mais velhos, tinha outros filhos também, mas os 2 filhos mais velhos, que era o César Borgia e o segundo filho, que era a Lucrécia Borgia, a terem relações sexuais na frente dele. Dizia ele que era uma imposição, ele teria que tirar a virgindade da própria irmã para dominar os instintos da irmã, para que a irmã se apaixonasse por ele e não por uma questão de guerra praticamente, não ter ali influência de terceiros, que ela ia sempre amar o irmão, enfim. Não sabemos se essa
aberração, de alguma forma, ocorreu ou não. Mas trazido para o mundo atual, porque isso, estou falando de 1510, né, mais ou menos, isso teria ocorrido já no início da Renascença, lá, já na Renascença, né, italiana, mas trazido para o mundo atual, há esse implemento, há essa forma de coagir, essa forma de mostrar a força, de mostrar quem manda e colocar um comportamento social ali. Aqui eu que mando, aqui nesse terreiro o galo sou eu que mando e é assim assado. Esse seria um estupro corretivo, impedindo a pessoa de condições sociais, né? E até inibindo até mesmo o seu comportamento sexual a partir de então, ok? Há alguns aumentos de pena, dá uma olhada nos crimes previstos nesse título. A pena é aumentada de 2/3 se o crime resulta gravidez. Já havia esse aumento de pena, mas não nesse patamar, né? Então essa é uma mudança da lei, aumentar em 2/3. E o aumento de metade até 2/3, e o aumento de 1/3 até 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Então, em todas essas condições, os crimes sexuais podem ter aumentos significativos. Podemos destacar, então, que essa Lei 13.718, que entrou em vigor aí em 24 de setembro, ela aumentou as penas, trouxe um rigor maior em algumas condições, principalmente por conta das consequências que um crime sexual pode trazer, ok? Em suma, podemos dizer que essa lei é benéfica para toda a sociedade, de uma maneira geral, e vamos aguardar o que a jurisprudência e a doutrina vai se manifestar em torno desses novos tipos penais. De nossa parte, deixamos aqui a nossa opinião, a nossa análise. Se você tiver alguma dúvida, sempre poderá mandar e-mail aqui para nós, o Benê vai colocar na tela, penal@legale.com.br. O Benê sempre eficiente aqui conosco, sempre. E nós nos despedimos para semana que vem nos encontrarmos novamente. Um grande abraço, até mais!